Olá pessoal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Peço que se inscreva e compartilhe se puder. Estamos no terceiro dia da campanha do Pix R$1. Pedimos a sua colaboração para nos ajudar a manter esse canal. Basta acessar o QR Code ou anotar a chave CNPJ aqui embaixo e contribuir com R$1 apenas. Nossa campanha vai até sexta-feira e contamos com a sua ajuda. Quando as mídias sociais não eram como hoje, ou seja, não tinham o alcance que elas têm agora, era muito fácil controlar a população. Os governantes concentravam todos os seus esforços nas TVs abertas e algumas emissoras de rádio. A fórmula foi seguida por operadores tanto de direita quanto de esquerda ao longo dos anos. Quando se tem o domínio de um veículo de comunicação de massa, se tem o controle da população inteira. Foi assim no regime militar, que começou fazendo a antiga TV Rio se tornar a número 1 do país para transmitir de forma que o público não percebesse as mensagens que o sistema da época queria. A primeira peça de experiência inaugural foi a novela da já falecida escritora Janete Claire, Irmãos Coragem, em 1972. Ali, toda a mensagem subliminar dos militares era passada diariamente e o povo seguia como eles queriam. A mesma ferramenta foi usada anos depois para destruir a imagem do então candidato Lula, que disputava as eleições de 89 contra Fernando Collor de Mello. A novela O Salvador da Pátria tinha no personagem Sassá Mutema, interpretado por Lima Duarte, uma caricatura do candidato sindicalista Matuto. O resultado foi o sucesso esperado, missão cumprida, e Fernando Collor se tornou o vencedor. Os meios de comunicação sempre se consagraram como uma importante ferramenta para o controle social, passando informações que beneficiassem o sistema no poder. As verbas de publicidade, até hoje, calam ou fazem falar quem elas querem e do jeito que elas desejam. Era muito simples, bastava fazer com que tivessem audiência. Logo depois surgiram as TVs pagas, que entraram também no foco do governo e seguiram pelo mesmo caminho que as TVs abertas. Ninguém do público em geral tinha o direito de escolher nada ou até mesmo a busca pela informação. A verdade era apenas e sempre a que o sistema queria passar, e é assim até hoje. Mas aí surgiram as mídias sociais. Que beleza! As pessoas passaram a se comunicar diretamente através de um meio eletrônico e a buscar as informações onde elas estavam. E imediatamente começaram a duvidar do que o sistema mostrava nas TVs sob controle. Que horrível! O povo estava livre, enfim, mas isso era inadmissível para o sistema que passou a perder o controle das massas. Como se perpetuar no poder se o povo agora não pode mais ser enganado? Não dava. E isso passou a representar um perigo inadministrável. O candidato do baixo clero, Jair Messias Bolsonaro, foi o exemplo desse advento sem controle chamado mídia social. Ele tinha cerca de 8 segundos apenas de tempo de TV para fazer a campanha dele em 2018, mas usou a cabeça e soube aproveitar mais que ninguém as oportunidades dadas pelo mecanismo que possibilitou a integração das massas sem o controle social do sistema. Resultado? Ele foi eleito presidente do Brasil, claro, com apenas 8 segundos de campanha eleitoral gratuita no rádio e na TV. Se não fossem as mídias sociais, por acaso ele teria sido eleito com 8 segundos diários? Claro que não. Toda a base da campanha dele foi feita em lives diárias de mais de 30 minutos e com um custo menor que R$1 milhão. Isso mostrou a força e a liberdade que as mídias trazem para o povo, que até então era manipulado pelos interesses de uma minoria absolutista. Antes das mídias sociais, o consumidor tinha de ir atrás da informação. Para consumir uma notícia, por exemplo, ele tinha de parar em frente a um aparelho de TV, ligar um rádio ou ir até uma banca de revistas para comprar um jornal. Agora não mais. A informação é quem vai atrás do consumidor, aonde ele estiver. Está no tablet, no celular, no relógio de pulso. Você carrega a informação no seu bolso. Consegue entender agora por que os governantes têm tanto medo das mídias sociais? Nesse 1º de março, quarta-feira, o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com os representantes das mídias sociais.
Ele pediu que o setor crie uma autorregulamentação para que o Estado não tenha que criar ele próprio em forma de lei. Mas isso nada mais é que uma tentativa de tolir a liberdade de expressão, principalmente no que diz respeito aos atuais governantes e futuros candidatos em pleitos eleitorais. Em outras palavras, não se pode correr o risco de se ter um fenômeno, como foi o Bolsonaro, incomodando mais uma vez. Quem está no poder agora quer se perpetuar e tende a procurar maneiras que viabilizem isso. Dizem que a regulamentação é para evitar e combater a desinformação. Mas o que é considerado uma desinformação? Quem irá definir isso? Não se poderá mais emitir uma opinião contra as ações de um governo? Se o governo lança um programa, só serão permitidas as análises que favoreçam o governo? E quem identificar falhas e ter uma opinião que não seja exatamente a que o governo deseja ouvir, será punido na forma da nova regulamentação? Isso não seria uma censura ao direito de liberdade garantido na Constituição de 88, disfarçada nas premissas da regulamentação? Um lobo na pele de cordeiro. Sim, porque aí vai bastar um único líder de governo extrapolado, adrenalizado, provocar o STF ou a instituição responsável, que o dono da opinião será punido. Se ele não for, os donos das empresas serão. Com isso, o sistema vai poder nadar de braçada no controle das massas. As verdades não poderão mais serem ditas. Toda e qualquer censura deve ser feita pelo próprio mercado. Ao invés de proibir, o governo deveria fazer campanhas de esclarecimentos aos mais vulneráveis para que busquem mais informações sobre determinado assunto antes de comprar a ideia. Aí sim, fazer com que o usuário da rede fique esperto, exatamente como se faz quando surgem aquelas campanhas de esclarecimento e prevenção contra golpes de estelionatários na internet. Desta maneira, o usuário ficaria bem informado em como consumir o conteúdo de determinado canal. Se ele não gostar, nunca mais volta para aquele canal. Assim deveria ser. Simples. E não uma imposição que soa mais como uma tentativa de repressão e controle das pessoas que têm o direito de saber a verdade do jeito que estão procurando. Essas redes sociais não podem ser alcançadas pelas verbas dos governantes com a intenção de fazer com que elas se comportem como eles querem. Algumas até aceitam, mas a maioria vive livre e isso incomoda o sistema. E, de novo, o controle é uma forma de perpetuação do poder. Essa gente não pensa que a madrugada pode ser o fim da jornada. Eles acreditam que por estarem vivos hoje e contemplarem um belíssimo pôr do sol, significa que ficarão no mundo para sempre. Ninguém imagina que pode perder a vida em um estalo e tudo que planejou fica para trás sem se realizar. O ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, continua internado no DF-Star, aliás, um excelente hospital de Brasília, sem previsões de alta. Ele foi acometido por uma espécie de acidente vascular cerebral e teve de usar drenos na cabeça em um procedimento perigoso que se considerou o risco de consequências graves. Torcemos, claro, para que o ser humano José Dirceu se recupere bem e rápido. É um irmão em Cristo, mesmo que ele não acredite. Somos todos obra de um mesmo Criador. Mas é interessante o ocorrido porque faz o indivíduo se lembrar que ele também é orgânico e, como tal, perece e se acaba uma hora. Tudo vai passar. E tanto José Dirceu quanto o presidente Lula já têm mais passado do que futuro. Os dois estão na casa dos 77 anos e acumularam fortunas que garantem a eles um resto de vida bem tranquilo. É a partir de agora que o corpo começa a falhar e dá sinais de que entrou em processo de desligamento desse mundo. Começam a aparecer as doenças e por aí vai. Por que não pegar o dinheiro que tem com as esposas maravilhosas e novas, os filhos criados e bem encaminhados e curtir pelo mundo o tempo de vida que ainda lhes resta? Por que ficar se metendo em questões governamentais eleitorais, se estressando, brigando com todo mundo, correndo o risco de perder a liberdade? Para que tudo isso? Vá viver a vida, viajar bastante, gastar dinheiro em projetos pessoais de qualidade de vida.
Mas não, parece que nada basta para essa gente, nada é suficiente. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, disse numa ocasião que era um vício, que ele não conseguia controlar, ou seja, o vício de roubar a máquina pública. O desejo pelo poder consome as pessoas que o experimentam. Políticos se corrompem e traem os seus pares por interesse próprio. É um absurdo e uma maldição que assola essas pessoas. E agora vamos falar um pouco sobre o aumento do preço dos combustíveis. Na capital federal, a gasolina deu um salto e chegou a ser vendida a R$ 6,00 no final do dia. Mas a Petrobras disse que não aumentaria o preço para o consumidor final. Só que os donos de postos disseram que estavam aumentando os preços para se prevenirem quando o imposto for cobrado deles. Ou seja, dissemos aqui ontem que isso iria acontecer. O desconto dado pela Petrobras foi para o combustível nas refinarias. Estava claro que ninguém iria repassar isso adiante. O prejuízo ficou com o consumidor final, que, como sempre, é o mesmo que só toma fumo no rabo. Ninguém está aí para ninguém e teremos a oportunidade agora de saber quem é competente de verdade. Aquele que não souber o que fazer, principalmente por se tratar de políticos e não técnicos, vai bater cabeça até ela rolar na guilhotina. Ficamos hoje por aqui com essa análise. Peço que se inscreva em nosso canal e compartilhe, por favor. Também não se esqueça de nos dar uma ajudinha em nossa campanha do Pix de R$1. É apenas R$1. Por favor, nos dê uma ajuda. Um forte abraço, fiquem todos bem, muito obrigado e até a próxima.